Caríssimos irmãos, queridas irmãs, estes dias são dias especiais da graça de Deus para nós, em nossa comunidade paroquial, e não só, em toda a nossa cidade e município de Viçosa, cuja padroeira ali está representada nesta imagem tão significativa para as nossas comunidades. Em Santa Rita de Cássia, nós encontramos um exemplo de vida cristã, uma intercessão segura que nos fortalece em nossa esperança, porque ela deparou em sua história de vida com muitos obstáculos, muitas provações. Soube enfrentar e vencer todos os obstáculos e provações através da sua confiança em Deus, a sua determinação em concretizar na sua vida os desígnios amorosos de Deus a seu respeito. Assim também somos nós chamados a pautar a nossa vida, desejosos não de ir para onde nós desejamos seguir, mas colocando-nos em disponibilidade para que Deus faça de nós instrumentos favoráveis na construção do bem, da paz, do verdadeiro amor, e assim nós estaremos realizando a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. Neste quinto domingo da Páscoa, segundo dia do jubileu de Santa Rita de Cássia, Dia Internacional da Família, o tema da liturgia da palavra é o amor. São João, no texto que nós acabamos de ouvir, nesses versículos do capítulo 13, ele nos traz uma síntese sobre os ensinamentos de Jesus. E a síntese é esta mesma, o amor. Nisto sereis reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Que nós tenhamos, queridos irmãos e irmãs, a decisão de construir a nossa vida neste caminho da doação, do despojamento, seguindo o exemplo maior do próprio Jesus, que veio apresentar-se na história humana, fazendo-se um de nós, misturando conosco a sua vida para resgatar-nos. Por amor, ele tudo assumiu e aceitou e se fez obediente aos desígnios de Deus Pai, entregando a sua própria vida na cruz para nos salvar. Por isso, as palavras dele não são teoria, é a expressão da sua vivência. Nesse tempo da Páscoa, nas primeiras semanas, nós viemos percorrendo os 12 primeiros capítulos do Evangelho de São João. É conhecido esse trecho do Evangelho de São João como o livro dos sinais, porque ali estão os milagres que Jesus realizou, não só para alimentar a fome das pessoas, curar-lhes os sofrimentos, resgatar-lhes em sua dignidade, mas para abrir o horizonte da vida plena. Por isso são milagres, verdadeiros sinais de um reino definitivo, de um projeto que Deus tem para cada um de nós, para que a nossa vida ultrapasse as fronteiras da morte e nós nos sintamos realizados ao nos doarmos no amor fraterno, no amor a Deus, de tal forma que esta realização humana se trata de um sim que é pronunciado à vocação, ao chamado
que Deus faz a cada um de nós. Nesta liturgia deste final de semana, portanto, nós deparamos com este ensinamento basilar da nossa vida. O amor deve ser o diferencial da nossa vida. Como São Paulo descreve em uma de suas cartas, as características do amor. Que o amor, ele tudo suporta, tudo compreende. O amor não termina nunca. O amor é fiel. É nessa dimensão desse amor que nós queremos servir a Deus e nos distinguindo na nossa presença, na nossa família, na nossa comunidade, na sociedade como um todo. Somos tão iguais a todas as pessoas e tão diferentes, como Jesus assim o foi. Tão iguais porque tão próximos, não nos sentindo nem melhores nem piores do que ninguém, mas igualmente amados e queridos por Deus. Somos assim chamados a nos caracterizar pelo nosso pensamento, pela nossa postura humana, de um verdadeiro amor que conduz as nossas decisões. Nos misturamos no meio da sociedade sem nenhuma visualização externa, a não ser na característica daquilo que nós fazemos, amando, perdoando, compreendendo. Uma alegoria descreve que uma criança que vivia numa chácara onde seus pais cuidavam de muitas ovelhas, certa vez um filhote de ovelha ficou preso no espinheiro, foi resgatado por aquela família, foi cuidado dentro de casa e cresceu dentro de casa, nos arredores da casa. E aquele filhote de ovelha, que já foi crescendo, ficou tão revestido de carinho por parte daquela família, que as outras ovelhas, com a sua lã suja de poeira, às vezes de barro, de capim, e aquela ovelha com a sua lã branquinha. Pois bem, todos naquela casa tinham o maior xodó com aquela ovelha, mas aquela criança era diferente. Brincava horas e horas com aquela ovelha. Só que aquela criança teve que ir para a cidade, deixar a chácara para os seus estudos. Quando regressou nas férias, que surpresa! Foi procurar a sua ovelha e não a encontrou. Seu pai tinha soltado a sua ovelha no meio das outras. E agora não mais ela tinha a lã branquinha, mas igualmente suja de capim, de poeira, de barro, como as outras ovelhas. Ele correu em direção ao aprisco, ao curral, onde as ovelhas estavam arrebanhadas, subiu nas réguas daquela cerca e olhava demoradamente e não distinguiu qual era a sua ovelha. Ficou entristecido, caminhou pela estrada, parou debaixo da sombra de uma árvore, colocou a sua cabeça entre os joelhos, mão no rosto, entristecido. Seu pai soltou as ovelhas todas para ir para a pastagem. As ovelhas saíram todas correndo, menos uma, aquela que foi acariciar aquele menino. Ela era ela, a ovelha preferida. O que diferenciava aquela ovelha era apenas o carinho que ela tinha recebido, o carinho que ela oferecia. O que diferencia o cristão é exatamente o que vai lá dentro do nosso coração. O amor perdoante, o amor generoso, despojado. Santa Rita de Cássia expressou esse testemunho ao longo de toda a sua vida, junto à sua família,
junto à comunidade religiosa do mosteiro onde ela foi viver, em todos os lugares por onde ela passou. Tão igual a todas as outras pessoas e tão diferente porque revestida do amor de Cristo. Este amor de Cristo é que nos impele e que impeliu o apóstolo Paulo e Barnabé, conforme ouvimos na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, que partiram para a primeira viagem missionária na Ásia. Não era como hoje, as viagens, com tudo que a gente pode se apoiar nas estradas, nos meios de transporte, nas pousadas, hotéis, lanchonetes, restaurantes, não. Tudo era muito difícil, arriscado e perigoso. Paulo e Barnabé não tiveram medo dos riscos da viagem missionária e levaram o Evangelho de Cristo aos povos asiáticos. Que nós também sejamos assim, encorajados pelo amor de Deus que está derramado em nossos corações, caracterizados por esse versículo que nós acabamos de ouvir. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.